Paz e luz, muita paz e muita luz no seu caminho. Vamos dar continuidade à série de palestras sobre pais sacerdotes. Hoje nós não estamos no bosque. Geralmente essa palestra eu dou no bosque, quando eu vou orar, aí a gente conversa sobre criação de filho. A série Pais Sacerdotes, ela está fazendo muito sucesso, graças a Deus. Tem parte 1, 2, 3, 4, aonde nós falamos de pais e mães do ponto de vista sacerdotal. Como se ser pai e ser mãe fosse um sacerdócio, e realmente é. Nessa parte sobre pais sacerdotes, vamos falar sobre construindo um altar na vida dos filhos. Pois bem, nos preocupamos com muitas coisas, em passar para os nossos filhos informações sobre economia, sobre isto ou aquilo, e às vezes esquecemos de passar a ideia de Deus, o relacionamento com Deus. Mas pastor, é apenas uma criança. Mas mesmo sendo uma criança, você vai colocando na cabeça dela a ideia correta do cristianismo, da fé em Deus, da nossa fé. O que acontece, na maioria dos casos, é que as pessoas criticam na frente das crianças a igreja. Pastor não presta, padre é ladrão, igreja católica não presta, igreja evangélica não presta. Mas nunca critica o bar, nunca critica a droga, nunca critica a prostituição, a raparigagem. E então, quando a criança puxar na sua memória, quando ela pensar em igreja, em Deus, alguma coisa parecida, ela vai pensar em coisas negativas. Porém, ela não vai ter nenhuma informação negativa da boate, do bar, da balada, do carnaval. Então você, como sacerdote, o sacerdote, ele tem que cuidar da doutrina. Ele tem que fazer o povo obedecer a Deus, mostrando ao povo o que é que Deus se agrada e o que é que ele não se agrada. Então os sacerdotes, eles eram radicais e procuravam apresentar ao povo a mensagem de Deus. Qual é a mensagem que você está apresentando ao seu filho? Por isso estamos criando aí um bando de ateus que se acham mais inteligentes do que a gente, porque são ateus. Ou seja, eu sou um hemorroida da vida e me acho mais inteligente do que Joaquim, do que Toninho, porque Toninho acredita em Deus, Toninho vai para a missa rezar, Joaquim vai para a igreja dos crentes. Mas aquilo é um bando de doido. Quando a gente volta a fita, a gente nota que a mãe de Joaquim é católica, é evangélica, mas nunca passou para esse hemorroide, ou seja, esse cara que pensa que é o cara, nunca passou a ideia de Deus. Meu filho, Deus não gosta disso. Onde é que está Deus, meu filho? Deus está ali. Além de passarmos a ideia correta de Deus, temos que ter o cuidado de passarmos a ideia correta de Deus. Porque podemos pensar que estamos passando uma ideia correta e não estamos passando. Estamos apresentando Deus como um monstro. Deus vai te lascar, Deus vai te arrebentar, né? Ou não passamos ideia nenhuma de Deus. Será que nós acreditamos mesmo em Deus? Se nós acreditamos em Deus, eu tenho certeza que você acredita. Você está ouvindo, né, o canal Joilson de Assis, está aí ouvindo Pais Sacerdotes, então você acredita. Então se você acredita em Deus, a primeira pessoa que você tem que evangelizar no mundo, eu tenho que evangelizar o chinês, o japonês, o coreano. Não, você tem que evangelizar seus filhos. Por isso que os filhos de alguns pastores e alguns cristãos são verdadeiros demônios. Porque eles ficam ali comendo na mesa, pastor,
Mas para aquele irmão, ou irmãozinho safado. Aquele outro irmão, por exemplo, você tem uma loja. Nessa loja tem 20 pessoas te devendo. Dessas 20, 2 são irmãos. Aí você senta o cacete só nos 2. Ah, o irmão evangélico, é daquela igreja Pulinho do Gato, Sapatinho de Ferro, Caniço de Ouro, Fogueira Santa. E aí você senta o cacete. E você pensa que os guris não escutam isso, não é? Aí escuta sim. Ah, quer dizer que todo irmão é safado. Tal. Então, às vezes, fazemos uma propaganda negativista da gente mesmo. Ao contrário do que acontece em outras religiões. O islamismo e outras religiões investem pesado nas suas crianças. O nazismo, Hitler disse, me dê uma criança e eu te darei um nazista convicto. E realmente ele construiu nazistas e ele conseguiu construir pessoas fortes. Começando desde novo. Entre elas o Papa, né? Aquele Papa que saiu, ele era da juventude hitlerista. Ele não conheceu nem a mãe nem o pai. Ele só conheceu o tenente, coronel. Ele foi criado numa creche, né, da juventude hitlerista. Então, quando a gente olha para o cara sabe falar 10 idiomas, é doutor em filosofia, doutor nisso, doutor naquilo. O cara é um crânio. Houve um investimento naquela criança. Não importa se foi nazista, não importa. Não importa que houve um investimento e o cara virou o cara. Né? Então você tem que investir no seu filho. O que você quer que ele seja? Um ateu? Pois fale muito mal de Deus. Fale mal demais. Você quer que ele odeie a igreja? Fale mal de pastor, fale mal de padre. Temos que mostrar o respeito. Eu sou pastor, mas eu respeito o padre. Eu já fui na missa convidar o padre para o culto festivo. Quando eu entrei na missa, a igreja toda olhou, eita, o pastor da igreja batista está entrando, o que ele quer? Eu conversei com o padre, foi muito bem recebido, um homem muito educado. Ele não pôde ir no evento devido a um casamento que ele ia fazer, mas as dondocas da igreja, as diaconisas, né, as baratinhas da igreja, foi tudinho para o evento. Então, pois bem, eu sei que criar filho é um desafio, mas um desafio gostoso. Como na visão sacerdotal, você tem que construir um bom relacionamento entre seu filho e Deus. Se seu filho tiver um bom relacionamento entre ele e Deus, com certeza, ele terá um bom relacionamento entre você e ele. Porque uma criança que não teme a Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela fuma maconha, ela cheira cocaína, ela bota piercing na língua, ela se prostitui, ela vai para balada. Mas um jovem que teme a Deus, ele respeita os pais. Não é fazer medo de Deus. Olha, cuidado, Deus vai pegar o Deus papão. Já ouviu falar Deus papão? Tem o bicho papão, né? E o Deus papão. O Deus papão é aquele Deus que pega. Faz isso não que Deus vai te pegar. Ai meu Deus, vou morrer de medo. Então, você tem que criar um relacionamento bom. Mostrando, ó, tá vendo a estrelinha? Você sabe onde é que Deus mora? Ele mora depois da estrelinha. E no seu coração também. Isso quando o jovem chegar a 5 anos, a conversa vai ficando diferente, mas não muda o tom. Aos 10 anos, você deve levar seu filho à igreja. Ou a igreja evangélica, ou a igreja católica. Que seja uma igreja cristã. Uma igreja que fale em Deus. Quando ele vê um padre, um pastor, manda ele pedir a bênção ao padre. Manda ele pedir uma bênção ao pastor. A pessoa que teme a Deus vive melhor. E seu filho certamente viverá melhor se ele temer a Deus. Existe uma prática, nós estávamos falando com Ana Paula e seu Sérgio, Ana Paula e seu Leopoldo, lá dos Estados Unidos, que eles praticavam com seus filhos, mesmo sem ser evangélicos. Eles costumavam ler a Bíblia e orar um Pai Nosso todo dia. Olha só que coisa bonita.
Isso é construir um altar no seu filho. Um altar, porque se você não colocar Deus nesse altar no coração do seu filho, ele poderá colocar outras coisas, como sexo, drogas, fumo, rock and roll. Aí o cara pinta o cabelo, bota o cabelo pra cima, bota pisto na língua, pisto no nariz, pisto no umbigo, pisto em todo canto. Aí acha que é o cara, eu sou o cara, eu sou o cara. Ali é uma mente fraca. Ele não vai ficar melhor ou mais importante que ninguém, porque tem um pince na língua, um pince no pênis, na vagina. Não, mas eles pensam que eu sou o cara, sou o cara. Então, você tem que construir no seu filho um altar. Não um altar fanático, um altar crítico. Se seu filho ouvir você... Agora é claro que você não vai ensinar seu filho a ser um bestão. Tudo que um pastor disser, você... É mesmo, tudo que um padre disser... Não. Você vai construir um relacionamento entre Deus e seu filho. E os pastores, padres, líderes, missionários, quem seja quem for, são agentes de Deus para o bem-estar da pessoa. Então, esse rapaz ele vai aprender a respeitar pai, vai aprender a respeitar mãe. Como era bom quando todo domingo a gente ia para a missa. Ah, ainda me lembro quando eu ia de manhãzinha para a missa. Eu achava a missa o máximo. Na verdade, eu gostava muito de correr ao redor da igreja. Isso aí Petros tem é o que puxar. Mas eu gostava de ir para a missa. Eu gostava, né? Dominus, graças Jesus, amém. Ah, eu adorava ir para a missa. Botava roupa nova, né? Que a gente era pobre. A gente guardava a camisa e a calça de ir para a missa. Também a gente só ia para a missa mesmo. Era tão bom. Eu gostava, eu achava tão bonito aquele homem de batina, sei lá, o padre, né? E achava todo mundo rezando. Eu gostava muito de botar água benta na cabeça. Porque eu via todo mundo colocando água benta na cabeça, né? E aquilo fica na mente da criança. Hoje não se tem mais esse costume. Hoje quem ensina as crianças é a televisão, é a Globo, é outras TVs. E se eles ensinam, então eles vão conduzir a mente do filho para onde eles querem. Mas quem tem que ensinar seu filho é você, não é a creche, não é a professora. Eu sei que a professora influi, a creche influi, mas você tem muito mais influência sobre o seu filho. Então, meu filho, eu vou levar meu filho para a igreja nada. Leve para a igreja. Pastor, qual igreja? A que você gostar. A que você gostar. Mostre filmes evangélicos para ele, filmes cristãos. Fale de Jesus. Você já parou para falar de Jesus para o seu filho? Ou só fala mal da igreja? Cuidado com o altar que você está construindo para os seus filhos. Você pode estar construindo um altar do materialismo. Pode estar construindo um altar, bem, da sociedade. E a sociedade é doida. A sociedade é maluca, ela sempre foi maluca. A sociedade era aquela que matava a jovem, quando a jovem perdia sua virgindade, quando a mulher adulterava, matava. Hoje a sociedade virou para o outro lado. Ela quer matar quem não se perde, né? Ela é louca, ela é descontrolada. O time mata por causa do gol. Então quem tem que educar seus filhos é você. A responsabilidade sacerdotal é sua. Quando for para a igreja, ou você estiver ouvindo uma palavra, como essa que você está ouvindo, mostre para o seu filho. Olha aí, o pastor pregando, né? Aí fica muita gente na frente da televisão, do computador. Ó, pastor, né? Tem filhos que ficam, pai de luz. Pai de luz. Gosta muito, graças a Deus, né? As criancinhas gostam de mim. Crie, levante um altar a Deus no coração do seu filho. Leve ele para a fé que você tem. Se sua fé for torta, não leve não, leve para uma fé certa. Seu filho não vai ser um fanático, mas também não pode ser um ateu. Filho de cristão deve ser cristão. Porque a maioria dos filhos dos cristãos não são cristãos. Vou repetir. Porque os cristãos falam muita lorota. Critica demais, fala demais. Aquela irmã do coral, ô bicha falsa.
Aquele irmão que toca o violão lá, aquele é um safado. Aquele pastor só quer dinheiro. Aí você quer, uma propaganda dessa, levar o seu filho para a igreja? Você nunca fala mal da gangue. Ah, a gangue dos punks. A gangue dos nazistas. A gangue dos nerds, né? Chamados hemorroidas. Os nerds, que é aqueles caras que botam o cabelinho assim e tal. Cada um vive do jeito que quer. Mas você nunca falou mal. Mas fala mal da igreja. Né? Ao contrário. Temos duas formas de ensinar os nossos filhos. A primeira é brá, falando. A segunda é agindo. Se você fala uma coisa e age diferente, seu filho vai ficar com a ação. Ele vai cortar as palavras e vai ficar com a ação. Quantos pais vieram me criticar os filhos, porque os filhos bebiam e se tornaram bêbados? Eles sendo bêbados. Pastor, meu filho era evangélico, hoje ele está na bebida. Que coisa é essa do Satanás? Ele bebendo, criticando o filho. Eu digo, não, o filho está fazendo a mesma coisa que o senhor está fazendo. Não, mas eu bebo com responsabilidade, meu filho não bebe. Aí é outra coisa. Então podemos ensinar os filhos de duas formas. Uma é o brá, falando. É o mais fraquinho, pode ter certeza. O mais forte é agindo. Os animais fazem isso. Os animais agem, o animalzinho vê e aprende. O tatu vai lá, cava o buraco. E o tatuzinho está olhando. Não. E ele vai, quando ele crescer, cavou o buraco do mesmo jeito que o pai cavou. Né? No mundo animal é dessa forma. O tipo de aprendizado além dos instintos. Você pode despertar no seu filho o instinto de louvar a Deus, de servir a Deus. Dá uma pratinha para ele dar de oferta. Quando vê um mendigo, pega uma pratinha, bota na mão do seu filho e diz, dê para um mendigo, que Deus gosta. Então o guri fica uma pessoa do coração aberto, sem ser voltado para o materialismo. Construa um altar de Deus no coração do seu filho. E você terá um filho sobre excelente. Às vezes, criticamos filhos por aquilo que nós construímos nele. Ou seja, pais violentos ensinam os filhos a ser violentos. Pais críticos ensinam os filhos a ser críticos. E às vezes, os filhos superam os pais e se tornam muito críticos. Como passamos para os filhos a noção do mundo, temos também que passar para os filhos a noção dos céus. Existe um céu. Aí quando a gente morrer, vamos para o céu. Onde é que está o céu, papai? Está lá no céu. Né? Então, como é lá no céu? O céu é legal demais. O céu é grande, o céu é bonito, e você vai entrando na mente da criança. Isso até os 12 anos. Você pode fazer a cabeça da criança, como a mãe de Moisés fez a cabeça de Moisés até os 12 anos. Até os 12 anos, Moisés foi instruído pela sua mãe. Depois dos 12 anos, Moisés foi instruído com toda sorte de ciência do Antigo Egito. E ele aprendeu toda a ciência, aprendeu tudo do Antigo Egito, mas não superou o que a mãe tinha ensinado a ele. De 0 ano a 12, Moisés aprendeu as coisas com sua mãe. E dos 12 anos até os 30, 40, ele aprendeu toda a ciência do Egito. Então, de 12 a 40, foi insuficiente para vencer de 0 a 12. A base era cristã. A base, na época, era israelense. Era da religião judaica. Era da fé do Deus de Abraão. E ninguém destruiu essa base. Construa uma base de Deus. Construa uma base de Deus. Será que você tem vergonha de seu filho ver você orar? Não tenha vergonha, não.
Ao contrário, ore para ele ver que você está falando com alguém lá em cima. Que quando ele tiver um sufoco na vida, ele vai orar também. Eita, meu pai passou um sufoco, então meu pai orou a Deus. Eu também vou orar a Deus. Aí começa a orar ao Senhor. Construa um cristão. Converta os seus filhos a verdadeiros cristãos. Olha, meu filho, a mulher passou o troco para mim. Errado. Ela, em vez de passar o troco, ela devolveu muito dinheiro. Ah, Jesus não quer que a gente faça isso, então eu vou devolver. O guri fica só olhando. Isso é um aprendizado muito grande, né? Ele vai chutar o cachorro, aí você diz, não, papai do céu não quer que a gente machuque ninguém. O cachorro não está mexendo com você. Se o cachorro estivesse mexendo com você, aí você poderia até ser agressivo com ele para defendê-lo, se defender. Mas ele não está, então deixa o bichinho, né? Como fala aqui nós, deixa o bichinho. Papai do céu ama os animais. Então deixe ele na dele. Passando princípios cristãos para os filhos, você terá em breve um cristãozinho dentro da sua casa. As pessoas acham bonito, né? Aqueles vídeos na internet, as criancinhas dançando, vou descendo até embaixo, rebolando, a dança da bundinha, o funk. Todo mundo rindo. Tudo bem, cada um faz o que quer, né? Mas eu acho que poderá estar sendo construído no coraçãozinho daquela criança um altar à prostituição, à devassidão. Lembre-se que o ser humano, ele não existe apenas quando é adulto, não. Ah, fulano tem 18 anos, é um homem. Mas esses 18 anos que ele viveu, ele foi arquivando nos seus arquivos mentais, inconscientes, todo tipo de informação, para que quando ele esteja adulto, ele tenha esta informação para ele agir conforme a situação. Então, se ele só aprendeu a dança da bundinha, se ele só aprendeu que o bar é legal, que a bebida é boa demais, e a igreja? Ei, igreja, a igreja só tem caba safado. Por quê? Porque meu pai disse isso. Meu pai falou, aí tinha um crente do meu vizinho, ô cara nojento. Aí tinha outro crente, que era da mercearia, ô caba safado. Então a imagem que ele tem de Deus e daqueles que seguem a Deus é de gente safada. Então ele vai se afastar de Deus e vai se unir àquelas pessoas que ele acha legal. Deus, ele quer que você tenha sabedoria, como sacerdote. O sacerdote leva Deus ao povo. Ensina o que é pecado e o que não é. Você já ensinou ao seu filho o que é pecado e o que não é? Pastor, mas acho que é muito cedo. Meu filho tem 6 anos. Agora é claro que você não vai falar como fosse um adulto, né? Mas passar para esta criança princípios cristãos. Ah, pastor, eu quero evangelizar. Isso aí me lembra de vários casos que eu sei. Um deles é um pastor, super pastor, né? Ele é presidente de uma convenção, ele tem 9 filhos. Esse pastor reproduziu muito, né? Mas na época, eu não sei agora, somente 3 eram cristãos. 4, era 3 e um estava mais ou menos, né? Os demais eram revoltados com a igreja, revoltados com Deus. Porque o pai não deixava ele jogar bola, porque era pecado jogar bola. No Natal, o pai não deixava fazer uma árvore de Natal. O pai não levava para o cinema. O pai não levava para uma praça. Então aí já é o outro lado, é a visão de Deus exagerada. É uma visão que não deixa você ser criança, uma visão que não deixa você jogar uma bola, uma visão que não deixa você jogar um joguinho de playtime. Ah, Deus, Jesus, Deus, Jesus. Aí Jesus fica a coisa mais chata do mundo. Eu quero saber desse Jesus nada. Eu quero saber nada. Isso é um monte de doido, de fanático. Não pense que você está criando um robô. Você está criando um ser que é capaz de analisar você e ter uma ideia acerca da sua pessoa. Outra coisa, se você fala de Deus
prega a Deus e age diferente, a criança nota. Né? A criança nota. Falsidade, mentira. Tudo isso a criança percebe de longe e imita quando crescer. Evangelizar os filhos, em primeiro lugar, é ser bom cristão. Não adianta você sair daí e ir lá para o outro lado do mundo evangelizar um japonês, um chinês que nem conhece Jesus, tendo os seus filhos longe de Deus e da ideia de Deus. Passe para eles uma ideia benéfica, uma ideia de um Deus maravilhoso, um Deus que socorre, um Deus que ajuda, um Deus amigo, um Deus que tira os espinhos do caminho, um Deus que pode fazer eles triunfarem em tudo que forem fazer na vida. O Espírito Santo de Deus esteja com você, te transformando em um super pai sacerdote. Paz e luz seja na tua vida. Amém, amém e amém.